Coisa, eu entro, tá? Bom dia. Tá bom, Eu vou menina. desligar o microfone, tá, gente? Para não atrapalhar. Tá Eu tô bom. ouvindo Tá. vocês aqui. Beijo. Tá bom, beijo, bom Beijo, dia. gente. Bom dia. E aí, meninas? Priscila, Oi, bom tudo dia. bem? Oi, Rosana, bom dia. Bom dia. Bom dia. Terminando de tirar esse bolo aqui. Vou ficar desligada que eu tô saindo agora. Tá. Ah, não. Olha a Priscila, gente. A Priscila, ela sabe, ela com o bolo ali fresquinho, quentinho, que saiu do forno, ó, partindo na nossa cara. Ai, Priscila, isso é maldade, hein? É maldade, tá? Gente, Olha, eu aposto que ela fez bom. mas olha, Pode vou falar, te falar, eu faço bolo todo dia que eu venho trabalhar, porque ela já olha pra minha cara e ela fala assim, cadê meu bolo? Ela já fala. E eu sou a única que faz bolo pra ela. Então ela já Ah, fica que legal. esperando, ela já fica esperando eu chegar e fazer bolo pra ela, gente. Não tem jeito. Ela fica E esperando. assim, para os idosos, então, bolo é mais macio que pão, né? Então, né, além de ser docinho, o bolo é mais macio, né? E Eles gostam. por incrível que pareça, ele é mais saudável. É claro que você não vai comer muito, né? Mas ele é mais saudável do que você comer Pão toda vez. pão. É porque como a massa ela é mais leve, você não fica com o estômago tão pesado. Ah, gente, não fala isso para mim, não. Eu amo bolo, amo, só que eu fico assim, evitando de fazer sempre, né? Tinha uma época que em casa eu fazia assim, toda semana eu tinha que fazer um bolo, né? Agora eu estou evitando um pouco né? Mas não tem jeito. Por exemplo, dia de célula, você acaba fazendo para levar, alguma coisa. Mas faz sim, Rosana, porque bolo ele é mais saudável do que o bolo é mais saudável do que o pão. E se você para para pensar, você vai comer um pedaço de bolo, você não tem que colocar manteiga, não tem que colocar outras coisas. O que te faz fica mais saudável, né? E fica me incentivando, tá vendo? Eu vou voltar a fazer bolo. Eu sou fã de bolo, gente. Eu gosto de bolo também. Eu não tô comendo agora que eu tô me segurando. Até domingo. Segunda-feira eu começo de novo. Eu às vezes eu faço, eu compro aqui farinha de aveia, ou eu trituro a aveia, né, e faço aqueles bolinhos com aveia, com banana e tal, né, assim, às vezes durante a semana eu faço algum assim, mas eu tô segurando a onda um pouquinho. Meninas, vamos lá, então, essa decisão de ser 8 horas, você viu lá que era o consenso, a maioria colocou para ser nesse horário mesmo, Pri? Sim, a Fabrícia e você, a Fabrícia, a gente como tem um horário mais flexível, então assim, o que as meninas escolhessem, né, ficaria melhor. Ah, então tá bom. Para mim tá ótimo, tá? Tá tranquilo esse horário. Vamos lá, começando. Ah, minha cachorrinha veio aqui. Gente, a gente está em Mateus. Isso daqui eu fiquei até na dúvida um pouquinho, porque a gente sempre deixa o devocional de domingo para cada uma fazer, né? Individualmente. E então, na verdade, a gente parou em Mateus 18, o Mateus 19 seria para casa, para cada um ler, e a gente vai a partir do 20 agora. Porque a gente, ontem eu não fiz o devocional no livro de Mateus, não. Ontem eu li outro trecho da Bíblia. Eu fui lá para José, eu fui ler José um pouquinho. E assim, eu não li porque eu queria mais ler com vocês, né? A parte de Mateus, para dar um segmento no estudo. Eu não sei as outras meninas. A gente poderia colocar essa proposta de ler um capítulo todo domingo na sequência. Como a gente não falou, eu acho interessante a gente colocar, né, Pri, essa proposta para os próximos. Então. Tá, porque o Mateus 19 aqui é um tema assim, que fala sobre o divórcio, né? É bom a gente conversar, né? Seria bom a gente conversar sobre ele, sim.
Ainda mais que a gente vê, assim, a gente está em uma sequência, né, falando sobre perdão, né? Viemos falando aí sobre relacionamento, então, assim, é interessante. Mas é legal que a gente faça isso, e assim, se alguém depois, fez o devocional em casa, né? Quando fizer, quiser trazer alguma coisa, falar, ou alguma dúvida que tiver, então é legal, né, a gente trazer isso. Então, sempre a segunda-feira a gente ter esse momento aí, né, para a gente compartilhar também alguma coisa que Deus tenha falado ao seu coração, ou que você tenha dúvida, né, para que a gente possa juntos, né, conversar sobre isso. Então vamos lá? Vamos orar, meninas? Não. Quem quer orar? Alguém quer orar? A Pri, a Fabi vai estar. Tá? Amém. Vou estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia na tua presença, por mais um dia que o Senhor pôde nos proporcionar, Pai, esse estudo. Te agradecer, Senhor, pela vida de cada menina aqui no grupo. Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, Pai. Quão maravilhoso, quão grandioso, Pai, é poder estar aprendendo um pouco mais sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos. Te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos tocar, que o seu Espírito Santo venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento para o momento que estejamos lendo a tua palavra. E que o Senhor venha usar, Pai, a Rosana para ensinar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, e que através das palavras da Rosana, o Senhor venha nos mostrar aquilo que é para a nossa vida, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que nós sentimos por Ti, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos mostrando, Pai, tudo que ela vem explicando, tudo que a Rosana for falando, for explicando, que o Espírito Santo venha tirando todas as nossas dúvidas também, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. 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 Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oi, Jô, bom dia. Bom, Tudo bem? Jô está aí com a bom dia, gente. Fabrícia, Fabrícia Jô. também. De... Que bom, meninas. Então, a gente está começando, então, Mateus capítulo 19, né? Uhum. E ele já começa com um tema bem assim. Keren, bom dia, tudo bem? Vamos lá, alguém quer ler? Mateus 19, Joelma, Fabrícia, a Posso Pri ler? mesmo. Pode Posso ler? ler? Uhum, Então tá bom. pode, né? Vai parar em Isso. algum ou vai seguir? Como é que você quer que faz? Vamos até o 12, então, né? Até o versículo 12, que ele fala aí justamente desse tema de divórcio, né? Tá. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e eles as curou. Gente, minha cachorra está entrando atrás das minhas costas. Aqui. Desculpa. Bonitinha, não. Bonitinha. Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Eles vêm, não pode ter importância, não. A minha deitou aqui do meu lado também, ó. Já está deitadinha Isso é aqui. demais, né? Perdão, gente. Perdão. Ela quer participar. Deixa eu ver a carinha dela. Aqui, vem. Aqui. Ah, Desculpa. nada, imagina. É porque tá ventando muito, ela fica nervosa. Ah, Perdão, gente. Vou até ler de novo, perdão. Quando Jesus começou a proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, ninguém mais separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu:
foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram, e há outros que se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Amém. Gente, então, aqui a respeito do divórcio, né? É assim um tema bem delicado, porque assim tem segmentos de algumas igrejas, né, denominações que pensam diferente e, né, divergem aí, né, tem opiniões diferentes em relação a isso, né? Mas a Bíblia assim é muito clara, né? Se a gente for procurar em todos os evangelhos aqui, a Bíblia é muito clara em relação ao divórcio. Primeiro aqui que eles chegam para Jesus para testar, né? Os fariseus chegam perto de Jesus para testar Jesus, para ver se Jesus ia falar alguma coisa contra a lei deles, né? Para ficar espizinhando Jesus como sempre, né? Mas Jesus aqui tem, eu li uns comentários aqui que assim tinham divergência entre os ensinos rabínicos lá, né? Os rabinos que eram aqueles os mestres da lei, né? Para eles. E tinha uns rabinos que pensavam de uma maneira e outros rabinos que pensavam de outra. Eu vou até ler aqui, gente, olha só. Peraí, deixa eu ver se eu comentei, anotei isso aqui. Eu acho que eu não anotei, não. Mas, enfim, alguns rabinos falavam assim, que sim, que era permitido dar o divórcio, que para qualquer um, né? Que ali Jesus até cita isso, né? Por causa da dureza do coração deles, por causa das, vamos dizer assim, as decisões falhas humanas, né? Jesus coloca assim, né? As decisões duras dos corações dos homens, os corações dos homens impenitentes, homens que não entendiam muito bem a lei do Senhor, né? E por causa dessa dureza, né? Por causa dessa essa cobiça humana, né? Então, assim, que Moisés havia permitido dar o divórcio, né? E alguns rabinos pensavam que podia ser em qualquer caso, podia se divorciar, qualquer caso, um caso de incompatibilidade de gênero, como se fala hoje em dia, né? Apenas de ter temperamentos diferentes, de ter dificuldades, né, no relacionamento, que a pessoa podia se divorciar. E outros achavam que não, que era só no caso mesmo de infidelidade conjugal. E aí Jesus vem aqui falar justamente sobre isso, né? Aqui fala, portanto, deixará o homem, o pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Como é que eu vou colocar isso aqui? Para Deus, essa união do homem e da mulher é muito mais do que só carne, só um ato de lei, né, na presença de homens, mas assim a testemunha principal de um casamento, de um homem e uma mulher se unir, é Deus. Deus ele tem assim prazer em alianças, né? Deus assim ele guarda e ele gosta que se guarde essa aliança. Vamos dizer assim, Deus tem prazer, tem amor por alianças, porque assim Deus instituiu esse casamento, né? Deus assim, no caso de alianças aqui não são só alianças físicas, né? Mas alianças espirituais. Quando um homem e uma mulher se casam, né, e têm um relacionamento sexual, eles estão selando essa aliança, né, diante de Deus. Há muitos até que dizem que o sangue da mulher, quando a mulher é virgem, ela se casa, e o sangue ali do rompimento, do ímen, né, no ato sexual, é o sangue que sela essa aliança, né, essa aliança do casamento. E assim, realmente é para ser dessa forma. Deus ama, né, que haja fidelidade, Deus ama que haja esse contato mútuo, mas Deus ama isso com santidade.
Mas, assim, os homens na época lá de Moisés, gente, não tem muita diferença dos de hoje. Mas, assim, querendo repudiar a mulher, que a gente fala, repúdio é rejeição mesmo, por qualquer coisa. E naquela época, então, de Moisés, eles, assim, o contrato de casamento era assim, eles se contratavam primeiro e haveria ali, de repente, assim, um espaço de 1 ano ainda. Era como se fosse o noivado de hoje, né? Mas era assim, já tinha um contrato de casamento, mas eles tinham esse período aí para justamente ajustarem contas, tinha a questão de dotes, né? Essas coisas desse tipo, de herança de família e tal. E assim, a noiva ia sendo preparada, às vezes até fisicamente, preparo da sua pele, do seu cabelo. Então, tinha todo um ritual aí, né? Vamos dizer assim, o noivo, geralmente, eles moravam em terras, às vezes, distantes, né? E caminhavam, então, às vezes, o noivo ia ter um tempo para se despedir realmente dos seus pais, no sentido de fazer festa mesmo, se despedindo, separando herança. Ele iria para uma outra cidade, então, às vezes, eles tinham gado, camelo, um monte de coisa que eles iam ter que levar para um outro lugar, né? Quando fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe, é literalmente assim aquela coisa de se separar, de sair às vezes de uma região para outra. Então isso aí demandava tempo, né? Então às vezes eles tinham esse contrato de casamento, às vezes ia tirar a noiva da sua casa, né? Da sua cidade para uma outra cidade. Então assim demorava isso. Então, por isso que às vezes eles tinham esse tempo aí, basicamente de 1 ano. E assim, tem uma tradição até que fala que às vezes a noiva estava numa cidade, o noivo numa outra, e assim, os amigos do noivo, né? Haviam amigos do noivo, haviam pessoas fiéis, às vezes empregados, que iam na casa da noiva levar presentes enquanto esse período estava acontecendo, né? De tipo noivado, iam levar presentes para essa noiva, enfim. E por isso, até que tem um texto aqui que a gente fala sobre Jesus e a igreja comparando esse Espírito Santo a esses amigos que iam levar presentes para a noiva, né? Então, assim, isso demonstrava assim, que era longe, né? Então, por isso que tinha esse contrato de casamento. E o que acontecia? Durante esse período, muitas vezes, o homem se arrependia de casar com aquela mulher. Às vezes, o dote que era pago não era suficiente, vamos dizer assim, tinha muito essas tradições, né, dos pais pagarem, de certa forma, para que a mulher, que houvesse o casamento, né? Então o homem não se agradava, ou até poderia acontecer ele conhecer uma outra nesse período, né, de tanto tempo aí, e, né, de separação uma cidade com a outra, então assim, rejeitava aquela noiva, e Deus odiava isso, porque Deus via que era assim, era uma infidelidade, e na verdade era a perversão do coração do homem, né, de fazer isso com as mulheres. E aí Deus odiava. Para Deus havia uma aliança já, né? Havia um contrato de casamento e que deveria ser, eles deveriam, está me fugindo aqui a palavra, ser fiéis, né, a esse contrato. E, gente, é assim, hoje em dia, como que isso acontece? Como que isso é diferente, né, em relação aos dias de hoje? Porque hoje em dia as pessoas já têm relações sexuais muito antes, a maioria, né? Infelizmente, até mesmo no meio cristão, que não deveria ter. Deveria ter pureza no casamento, as moças realmente deveriam casar virgem, mas não acontece. Só que, assim, um detalhe aqui importante, gente, é que, assim, para Deus, o perdão, ele apaga todas as coisas. Então, assim, isso é uma coisa, assim, clara que a gente precisa deixar, é que se uma moça, ela já teve relações sexuais antes de se casar com algum homem, com alguém, e ela se converte, o perdão de Deus é válido para isso. Né? Então, assim, o perdão de Deus é válido, sabe? O perdão de Deus apaga qualquer transgressão, apaga qualquer pecado, anula qualquer pecado. Então, assim, lógico que vão ter consequências, né? As consequências físicas vão estar, as marcas no corpo, isso daí não tem como apagar. Mas espiritualmente, no mundo espiritual, essa aliança foi renovada.
Deus apaga qualquer transgressão. Então, assim, a moça que teve relações sexuais antes de se casar e ela se casa, ela não precisa ficar com peso de culpa, não. Com certeza ela vai desejar que não tivesse acontecido, né? Porque o casamento no Senhor o nível é outro, né? Mas, assim, se isso aconteceu, ela pode ficar tranquila em Deus, de que Deus purifica todas as coisas, o Senhor renova todas as coisas. Então, assim, agora acontece também, né, dela, eu falei aqui no caso dela, já não ser virgem mais, né, e se casar dessa forma, né, se casar. E acontece, gente, de pessoas que já tiveram um casamento, né, vamos dizer assim, tiveram um casamento e não eram no Senhor, vamos dizer assim, era um casamento, separaram antes de se converter, né, um caso, vamos dizer assim, desse. A pessoa já era casada e de repente aconteceu uma infidelidade, alguma coisa, e ela já era casada antes de se converter, e aí ela vem, se converte e vem para o Senhor. Como que fica essa questão da pessoa se casar de novo, né? Aqui a Bíblia é clara sobre o divórcio, né? A Bíblia é clara de que a pessoa não deveria se casar de novo, na verdade, né? Eu sei que é duro a gente dizer isso, e assim, há casos também que as pessoas já são cristãs e se separam, né? Às vezes ocorre a infidelidade. E assim, o Senhor é claro em dizer aqui que, na verdade, a vontade de Deus é que não houvesse um novo casamento, né? Isso fica muito claro aqui. Qualquer que repudiar essa mulher, não sendo por causa de prostituição, não sendo, né, por causa de adultério, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, assim, Jesus está falando sobre isso aqui, muito além daquilo que os rabinos ensinavam, né? Jesus está falando sobre isso aqui muito, muito acima, né? E aí os discípulos até perguntam, puxa, mas se se a condição é dessa forma em relação à mulher, então é melhor até ficar sem se casar depois, né? Ser um eunuco, como eles falam, né? De ser separado. Mas a gente vai falar melhor sobre isso. Gente, mas eu não sei se eu tô sendo muito clara, porque assim, eu sou uma pessoa que sou muito adepta a essa fidelidade no casamento totalmente, né? Lógico, eu acho que nós cristãos devemos ser assim, né? Prezar por essa fidelidade. Agora, mesmo no meio cristão ocorre infidelidade, né? Ocorre. Então, é só nesses casos que o Senhor permite aqui que haja o divórcio e que a pessoa possa se casar de novo. Quando há realmente uma infidelidade, quando há um adultério, né? Você é casada com seu marido e ele te trai. Então, nesse caso aí, o que Deus, como se Deus te desse uma permissão, porque Deus entende que essa aliança tão séria, que para ele é uma aliança espiritual, muito mais do que uma aliança física, essa aliança foi rompida, né? A pessoa teve relações com outra pessoa, porque quando a pessoa tem relação sexual com uma pessoa, é uma aliança que ela está fazendo. Sabe? O ato sexual é uma aliança, mesmo que não tenha ali havido um sangue derramado, é uma aliança, né, de dois corpos, de união de duas pessoas. E isso para Deus representa como a unidade dele com a igreja, a unidade dele de família, né? O que Deus tem, os valores que Deus preserva, os conceitos de Deus sobre família, né? Estão assim baseados nisso, nessa aliança do homem com a mulher. Então, quando há essa infidelidade, quer dizer, um deles rompe essa aliança, né? Então realmente está assim rompendo no mundo espiritual, né? Algo que Deus estabeleceu. Então, só nesses casos é que Deus assim permite realmente que haja um novo casamento, né? Que haja uma nova aliança, né? E isso mesmo assim tem que passar por um arrependimento, né? Passar ali por um tempo de contrição. Imagine que uma mulher, qualquer uma de nós aqui, né? A gente não está livre de qualquer situação, de um marido nos trair, né? E você, Deus assim vai desejar que você passe por um período que você possa se purificar, um período sem contato com ninguém, um período de oração, um período de jejum, um período realmente assim de entrega nas mãos de Deus e de direção de Deus, se é realmente a vontade de Deus que você contraia um novo matrimônio.
Porque, gente, isso implica em tantas coisas, né? Geralmente, uma separação tem aí a questão dos bens, né, de herança. Geralmente, uma separação vão ter filhos, né? E as consequências são muito sérias sobre os filhos com um novo casamento, né? Quantos casamentos que a gente vê que tem pessoas assim que são maravilhosas, que acolhem um filho um do outro, mas quantos problemas que tem, né, de filhos, às vezes os filhos já são maiores, já são adolescentes, e que rejeitam aquela outra pessoa, que não reconhecem como um pai, como uma mãe, e assim, aí os problemas são sérios. O pai ou a mãe vai escolher de que lado ficar, vai escolher o novo cônjuge ou vai escolher ficar do lado da pessoa, né, dos filhos. Então, isso assim é bem sério, as consequências. Por isso, assim, principalmente a mulher, né? A mulher, então, que ela está assim, na posição mais de submissão, né? É bem mais delicado. Então, assim, tem que pensar muito em relação a contrair um novo matrimônio, tem que orar muito a Deus, tem que estar muito debaixo da direção de Deus. E, assim, principalmente, gente, buscar, se for esse o caso, um companheiro no Senhor. Esse casamento tem que ser feito no Senhor. Uma das coisas aqui que Deus fala assim sobre essa rejeição, essa dureza do coração de Moisés, né, do povo, né, que estava com Moisés, era porque assim eles queriam contrair matrimônio com mulheres que não eram cristãs, que não eram do povo judeu, né, na época, e que adoravam outros deuses. Isso era o casamento misto, que na verdade Deus não era essa a vontade de Deus para o povo judeu. Porque assim, por quê? Porque o povo judeu é um povo separado, é um povo exclusivo, né, e não podia se misturar, porque assim, na verdade, essa mistura trazia para eles que eles profanassem o nome de Deus. Muitas vezes essa mistura, né, com casamentos com povo, com outros povos, traziam outros deuses. A gente vê assim exemplos aqui na Bíblia, né, de muitos que se casaram, né, que trouxeram mulheres de outros povos, e elas acabavam trazendo estatuetas, imagens, e faziam com que o povo pecasse. Assim, a descendência não ia ser pura, porque ia ser de mistura com esses outros povos, ia trazer várias influências. Então, assim, por isso que Deus queria que o povo de Israel fosse separado, porque o plano original de Deus era um povo que adorasse somente a Ele e que andasse debaixo dos mandamentos dele, né? Então, assim, por isso todas essas implicações, né? E o povo pecava. Agora, uma coisa que Deus, assim, que é muito claro, a gente vê esse exemplo na Bíblia, são de pessoas que se casavam com pessoas de outros povos, e essas pessoas de outros povos se convertiam, se colocavam debaixo da lei, como a gente tem aqui o caso de Ruth, né? A gente vê o caso de Ruth. Ruth ela era uma moabita, né? Pessoa de outros povos, e que veio, e ela quis fazer aliança com Deus, ela quis se colocar debaixo ali da autoridade do Deus verdadeiro, né? Do nosso Deus. E assim, a gente vê o caso de, por exemplo, a Raabe. Raabe foi uma que, na verdade, ela deu assim demonstrações de que ela confiava em Deus, de que ela estava crendo em Deus, né? E quando ela aceita lá aquela instrução que os espias colocaram para ela colocar aquele fio de escarlate e tal, então assim, era uma demonstração, era como se no mundo espiritual ela estava confiando no sangue do Cordeiro para a sua salvação, né? Dela e da sua casa. Tanto é que aí ela vem depois morar no meio do povo hebreu e ela se casa, né? Com um hebreu, e ela participa da descendência ali do nosso Salvador. Isso é maravilhoso, gente. Então, assim, o plano de Deus é sempre esse. E assim, isso seria maravilhoso para nós, que cada uma, sabe, que acontecesse um adultério, alguma coisa, e você se casasse de novo, e você trouxesse essa pessoa para o plano de Deus, né? Que você traga essa pessoa para estar debaixo do plano de Deus, para se converter. Mas, assim, o plano original é que, na verdade, não houvesse divórcio, ou que você sempre se casasse com alguém que fosse da mesma aliança. Eu não sei se eu estou falando desse assunto com cuidado, porque assim, eu sei que há divergências entre denominações que às vezes pensam, né, de maneira diferente, mas assim, em resumo aqui, o que a gente pode colocar é que assim, a dissolução do casamento não é a vontade de Deus, né? Quase que em hipótese alguma. Na verdade, assim, o plano de Deus é que haja arrependimento, né? Se alguém, vamos dizer assim, que haja uma infidelidade no casamento,
que essa pessoa seja restaurada, que essa pessoa se arrependa, que haja tempo, né? Por dizer assim, aconteceu um adultério, uma infidelidade, o que aqui fala assim, sobre prostituição, uma prostituição ligada aqui, no caso de adultério mesmo. Que essa pessoa possa se arrepender e que você dê espaço para essa pessoa se arrepender, né? E realmente provar a sua fidelidade, que essa pessoa venha estar com você. Agora, no caso, aqui eu falei no caso, né, de haver essa infidelidade. Agora, se for por outro motivo, às vezes porque hoje em dia as pessoas se separam por qualquer coisa. A situação financeira ficou difícil e as pessoas estão separadas. O temperamento, não, o temperamento ele era muito difícil de lidar e não consegui, e as pessoas se separam, a não ser por uma violência física, porque isso daí também é considerado, né, um ato assim, repugnante diante de Deus, a não ser que você sofra uma violência física, isso está assim, tendo, como é que eu vou dizer, implicações, né, na sua vida, perigo, você está sofrendo perigo de vida, né, correndo perigo aí de morrer. Então, nesse caso aí, Deus pode conceder, né, que haja isso até diante da lei dos homens, aí você vai ter que se proteger, né, em relação a isso. Mas, fora disso, o divórcio não é algo que Deus se agrada. A Priscila quer falar alguma coisa, Felipe? Na verdade, tu tocou agora e realmente era o que eu ia falar. Muitas das vezes, a separação nem é sempre pela traição, nem é sempre pela infidelidade, né? E é complicado porque, principalmente no mundo cristão hoje, você vê, né, a Bíblia pede, né, que a gente case puro, que não tenha relacionamento antes do casamento, e muitas pessoas hoje em dia, elas usam máscaras, até mesmo dentro da igreja, né? Elas usam máscaras. São pessoas que pode realmente não ter uma violência física, mas tem a, a violência, a violência verbal, que ela maltrata, que ela humilha, que ela joga aquela pessoa para baixo. E então, assim, às vezes a gente tem que. Eu fico muito assim, com o pé atrás nessa questão assim sobre o divórcio na Bíblia. Eu sei que a vontade de Deus é que a gente não se separe. Eu sei que seja unido e fique unido até, né? Mas é complicado porque muitas das vezes você se casa com uma pessoa achando que a pessoa porque até então, quando você está namorando, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Muitas das vezes a família não demonstra quem é aquela pessoa, até mesmo para não atrapalhar o relacionamento. E aí, quando você se casa, é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que pensa de uma forma totalmente diferente, vamos dizer assim, uma forma muito machista, né? Na maioria das vezes eu já vi casos de relacionamentos abusivos, assim, sabe? Que a mulher ela só serve para lavar, passar e cozinhar, e que ela não tem que falar com ninguém, ela não tem que nem olhar para o lado, ela não pode falar com. Até mesmo na igreja ele começa a proibir. Você não pode falar com fulano, não pode falar com ciclano, não quero você na casa de ninguém, não quero ninguém dentro. E acaba, tipo assim oprimindo aquela pessoa, acaba. Então, assim, às vezes a pessoa acha que aquele casamento foi abençoado por Deus, aquele casamento foi uma escolha porque ele era uma pessoa cristã, e aí acaba que aquela pessoa vai fazer ela se afastar. A mulher se afastar, né? Muitas das vezes a gente fala da mulher porque é raro quando a gente vê que é o homem que é o bom e a mulher que é a esquisita, é a toda, né? Eu sei que existe, não vou falar que não existe, tem mulheres assim também, mas é muito complicado, porque você vê, né? Eu já discordo, já acho que o casamento, se você tá sendo oprimido, se você tá, né, você tá vendo que ele te afasta daquilo que você acredita,
daquilo que você entende, eu acho que tem que assim haver, porque eu acho que não é isso que Deus quer. Deus jamais ia colocar uma pessoa na sua vida que ia te afastar, ou então jamais ia aceitar que uma pessoa que você continuasse, né, num relacionamento justamente de uma pessoa que te afasta da fé, que você só vai estar ali na igreja de corpo presente, ela não vai mais acreditar em Deus. Então eu acredito no divórcio. Eu acho que naquela época existia sim, né, principalmente para os israelitas, porque eles precisavam ter, como você falou, uma linhagem mais pura. Deus queria que eles fossem uma linhagem mais pura, uma linhagem que não houvessem pessoas de fora, mas diferentemente a gente vê que houve algumas pessoas na Bíblia que vieram vieram de outras cidades, de outros povos, e foram abençoados por Deus para que estivessem com os israelitas, né? Que nem Raabe, Ruth mesmo que a gente falou agora. Então, assim, eu não sei, eu fico muito na dúvida sobre essa questão do casamento, sabe? Porque eu sou uma pessoa que o meu marido, ele não é pai do meu filho mais velho, né? E ele aceitou, ele cria meu filho como se fosse filho dele e registrou, porque o pai dele ficava relutando muito com a questão da pensão, e aí meu marido propôs que ele desse a guarda total, e aí meu marido virou pai do meu filho na certidão de nascimento. Hoje o Felipe tem o nome do meu marido. Então, assim, muito complicado essa história, é muito complicado. Eu sei que na época eu não era cristã, não tinha entendimento, tudo. Eu já sei que Deus me perdoou sobre isso, eu já tenho todo esse entendimento. Mas é muito difícil, porque às vezes a pessoa ela já está com muita dúvida, ela já está passando por muito problema, ela já leva muita coisa e às vezes ela está sofrendo isso dentro de casa. Ela tem um relacionamento abusivo que o marido oprime, que o marido grita, que o marido xinga, que o marido bota para baixo, e aí ela está tentando buscar em Deus, né, uma resposta, e às vezes a gente acaba falando até o que está na Bíblia mesmo, que a gente fala sobre a Bíblia, mas aí acaba a pessoa, né, ficando na dúvida sobre isso. Então, assim, eu não sei o que dizer. Eu acho que, sei lá, eu fico muito na dúvida. É mais para tirar essa dúvida mesmo. Porque, assim, se for parar para pensar assim, só pode se separar se houver uma traição, né? A gente fica, né, a gente acaba prendendo muitas pessoas, porque tem igrejas que eu já vi gente falando assim: não, eu fui falar com o meu pastor que o meu marido me maltrata, que o meu marido não leva nada para casa para comer, que meu marido gasta o dinheiro dele tudo com bebida ou tudo com alguma coisa. Às vezes não é traição. O cara não trai, mas ele gasta tudo com bebida, gasta com jogos, ou então prefere dar dinheiro para a família dele, que é a mãe, o pai, e não leva nada para casa. Isso aconteceu no começo do meu relacionamento. O meu marido, ele ajudava muito os pais dele e deixava de ajudar em casa. Então, assim, eu vejo muito isso, entendeu? Então, assim, aí você fala assim, é justo? Será que Deus vai querer que aquela pessoa permaneça com aquele homem? Vai querer que ela permaneça naquela vida, numa vida de sofrimento, né? Então, assim, eu fico muito na dúvida. Aí, se tu puder explicar um pouquinho mais assim. Gente, assim, é por isso que eu falei que esse assunto é um assunto bem delicado, assim, que há divergências, às vezes, em relação até aos pastores, para explicar esse assunto, né? Assim, a Bíblia é muito clara em relação a isso. O plano de Deus é sempre, como se fala assim, é redentivo. Deus quer sempre que haja arrependimento e que haja conserto, né? Igual você está falando aí no seu caso, né? Aconteceu, eu sei que, por isso que eu falei assim, com tanto cuidado em relação a isso,
porque assim há casos e casos, e assim, Jesus não está fechando os olhos para uma realidade humana. Jesus fala assim que Moisés havia permitido dar carta de repúdio, quer dizer, na lei ali dos judeus, né, Moisés, como esse representante da lei, permitiu dar essa carta por causa dessa dureza do coração humano, porque os homens pecavam, os homens erravam em relação a isso, principalmente era mais, né, dos homens em relação à mulher, por causa dessa a sociedade aí, né, patriarcal que eles tinham, né? E assim, então assim, Jesus não fecha os olhos para essa realidade, mas Jesus assim traz aqui para a gente que o plano original de Deus é que não houvesse um rompimento de aliança. Agora, a dureza do coração dos homens, os homens muitas vezes casavam, os homens que eu falo assim no sentido geral, né, o homem e mulher, se casavam sem a vontade de Deus, né? Se casavam não debaixo de uma aliança. E isso a gente de certa forma, a gente traz isso para a gente hoje. Eu vejo, eu conheço, né, tenho na família, nos relacionamentos, muitas pessoas que o segundo casamento realmente foi uma bênção, né? O primeiro casamento, né, horrível, e o segundo casamento realmente uma bênção, né? E as pessoas estão felizes hoje, estão bem, estão servindo a Deus, né? A gente vê muito isso, mas assim, não, assim, o que a gente quer deixar claro aqui é que não é esse o plano original de Deus. Agora, quem somos nós para julgar o coração e assim a condição em que a pessoa se colocou diante do Senhor, né? Igual você está colocando aí. Talvez assim na época até do seu primeiro casamento, né? Do seu primeiro relacionamento, você nem cristã era, né? Ou se você era, a pessoa não era. Então isso assim, isso já traz um ponto, mais um ponto, né? Então assim o Senhor fala assim que o que Deus uniu não separe o homem, né? O meu entendimento é assim que muitas vezes Deus não uniu. Tem coisas que Deus não uniu. Foi a sua vontade humana só, né? A sua carne, a sua vontade, né? E às vezes Deus não uniu. Então, assim, aí há um ponto. Muitas pessoas casam até precipitadamente. Às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes a família tem um pé atrás. Né? A família às vezes fica, né, com aquela pulga na orelha, poxa, mas você vai, não, mas eu amo, eu estou apaixonada, e aquela coisa, e você entra num relacionamento. Então, assim, por exemplo, os mais jovens que vão se casar hoje e tal, assim, até a questão familiar é muito importante, a autoridade dos pais sobre isso, o conselho dos pais, o conselho de um pastor, de alguém que está orando com você, isso é muito importante, porque muitas vezes você vai entrar numa aliança que não era a vontade de Deus. E assim, gente, consequências. Isso a gente não está livre, sabe, das consequências. Porque, assim, às vezes é isso, tem um filho já, então, assim, aquele filho vai sofrer as consequências, você vai sofrer junto. Tudo isso é muito delicado. E, assim, o quanto que a gente precisa tentar o máximo, não é que a gente pode, mas, assim, tentar ao máximo evitar por causa, buscando a presença de Deus. Quando a gente busca a vontade de Deus, Deus geralmente vai te indicar, vai te mostrar de alguma forma, né? E às vezes a gente está tão cego pelo sentimento, você acaba, né, errando. Mas assim, Deus vai sempre dar uma direção, se você realmente buscar o Senhor, né? Agora, quem sou eu para julgar o coração? Exatamente isso. E o coração de quem, às vezes, se converte depois, né? Porque realmente estava num relacionamento que nenhum dos dois conhecia o Senhor, né? E às vezes você se converte depois, ou depois que você realmente, assim, ainda que você esteja na igreja, mas às vezes você não tem aquela intimidade profunda com Deus para Deus te direcionar. E realmente quando isso vai acontecendo, que você vai conhecendo o Senhor, é aí que você vai chegando num ponto que você fala, meu Deus, quanta coisa, quanto de erro que eu cometi, ou os relacionamentos, né? E Deus, assim, o poder de Deus é sempre, como eu falei, assim, é sempre redenção. O Senhor sempre deseja que haja reconciliação, que haja o perdão. A vontade de Deus é que se um homem e uma mulher se separem, que haja reconciliação entre eles. Essa sempre é a vontade do Senhor, né? Mas se isso não é possível, né? Igual você está falando, né? Casos e às vezes casos da pessoa ser violenta, né? Como a gente colocou, eu creio assim que Deus tem um poder redentivo sobre isso também, sabe? De restaurar todas as coisas, restaurar a sua vida, né? Deus pode fazer isso.
Agora, são casos e casos. Assim, inicialmente, o que a gente pode dizer aqui em relação à Bíblia? Não é a vontade de Deus que haja o divórcio. O divórcio não é a vontade de Deus. Exceto nesses casos de violência em que a pessoa esteja com perigo de vida, né? Ou no caso realmente do rompimento dessa aliança, que é a prostituição ou o adultério, né? Vamos dizer assim, que a pessoa realmente tenha ali, um dos cônjuges tenha cometido o adultério, então a pessoa realmente está livre para se casar de novo, né? E até assim, não é no sentido de só no caso de casar de novo. Muitas vezes Deus vai permitir esse rompimento dessa aliança, essa separação, esse divórcio, e a vontade de Deus é que a pessoa fique sozinha. Né? A gente vê aqui o exemplo que Jesus fala aqui, né? Por isso que os discípulos até falam, então, se for assim, se a gente não pode se separar em hipótese alguma, que é difícil e tal, então é melhor que o homem nem se case. E aí o Senhor fala aqui sobre os eunucos, né? E Jesus fala assim que nem todos podem receber isso, mas assim, há muitos que o desejo de Deus é que essa pessoa fique sozinha, que essa pessoa mantenha a sua vida. Só que isso, então, eu acho que é o mais difícil ainda, né? A pessoa, imagina uma pessoa que se separa e ela é jovem ainda, né? E ela tem desejos sexuais, ela tem vontade de ter uma outra pessoa na sua vida, né, de se relacionar, de ter sentimentos em relação a outra pessoa. Então, assim, há casos assim muito raríssimos da pessoa, não, eu não quero mais relacionamento nenhum, eu vou só servir ao Senhor. Então, assim, o que Jesus fala aqui, que nesse caso aqui de celibatário, né, de eunuco aqui, tem que ser algo voluntário, que a pessoa realmente não pode ser imposto. Né? Não, você não pode. Então, você não pode se casar de novo, você não vai poder. Olha o cachorrinho da Fabrícia. Você não pode se relacionar de novo. E o Senhor fala que isso tem que ser voluntário, porque assim, se for uma coisa imposta, a pessoa pode não suportar, né? Então, assim, esse caso de ficar sozinho, você tem que ter muito equilíbrio emocional, né? Você tem que ter uma postura muito em Deus para você realmente decidir ficar sozinho, não, né, não se relacionar mais. Porque, assim, melhor é você se casar de novo do que você pecar. E aí você, né, acabar, não, eu decido ficar sozinho, eu vou me separar, não vou me casar com ninguém, porque eu não quero compromisso, aliança com mais ninguém, só que você acaba caindo em pecado, né? Se relacionando com qualquer um aí de vez em quando, para, vamos dizer assim, para né, para se satisfazer, né? E isso aí seria prostituição, então não é essa a vontade de Deus. Então, para você se colocar num caso desse aqui de eunuco, de celibato, tem que ser uma coisa muito de Deus e você ter muita certeza disso e você fazer com muita segurança, né? Mas só debaixo da direção de Deus. Senão, realmente é melhor você se casar novamente e não se prostituir. Tanto é que o apóstolo Paulo aqui dá essa orientação, né? Que melhor é casar do que se abrasar. Né? Há um texto que o apóstolo Paulo fala isso. Melhor você se casar do que você ficar desesperado aí e acabar se prostituindo com qualquer pessoa. Agora, gente, é o que eu estou falando, é um assunto delicado. Quem sou eu para ter uma palavra, e principalmente uma palavra final? Não, ponto, é isso ou é isso? Assim, o que a gente entende da palavra de Deus é que não é a vontade de Deus o divórcio, a não ser por esse caso de prostituição, né, ou caso de violência física. Então, assim, e que se o homem ou a mulher, se acontecer essa separação, melhor é que ele fique sem contrair um novo matrimônio, sem se relacionar de novo, né? É o que a gente entende claramente aqui. Porém, há casos e casos. Como a gente falou, o poder de Deus é de restauração, de redenção. Porque assim como Deus pode perdoar alguém que tenha né, traído, vamos dizer assim, alguém que tenha cometido adultério, Deus pode perdoar e restaurar essa pessoa ao seu casamento original de novo. Deus também pode perdoar uma pessoa que, apesar de isso não ter acontecido, ela queira se casar de novo. Deus pode perdoar e restaurar e fazer um novo casamento, né? Então, assim, o poder de Deus é sempre redentivo em relação a isso, sempre de redenção, de restauração, e principalmente, assim, restauração de uma aliança nele. Porque é o que a gente está falando, né? Às vezes a pessoa não se casou no Senhor, né? Foi no momento. Quantos de hoje em dia que a gente vê pessoas que, né, mulheres novas, né, moças novas, que acabaram
tendo um relacionamento sexual com seu marido, com seu namorado, vamos dizer assim, nem chegou a se casar oficialmente diante da lei e dos homens, né? Vamos dizer assim, diante de Deus já é considerado uma aliança de casamento, né? O ato sexual. Mas quantos acontecem dela não ter um relacionamento com seu namorado, não se casou oficialmente com ele, daqui a um tempo ela se separa dele, ela vai ter um relacionamento com outro namorado e ela vai ter de novo um relacionamento sexual. Então, assim, olha essa aliança aí. Daqui a pouco ela termina com aquele namorado, ela vai ter de novo um outro relacionamento sexual com o outro. Então, assim, quanto de quebra de aliança, né? Porque para Deus isso é uma quebra de aliança. Deveria ser só com um só. Mas, assim, quanto de quebra de aliança que aconteceu, né? E aí, o que vai acontecer com essa moça? Ela nunca vai poder se casar? O que vai acontecer com ela? Não, aí o poder redentor de Deus de santificar a vida dela, desde que ela, lógico, se coloque diante do Senhor, né? Porque, assim, há pessoas também que levam as coisas de Deus assim, Deus vai me perdoar, né? E não é assim, de qualquer maneira. Mas, assim, desde que ela santifique a sua vida, de que ela se humilhe diante de Deus, Deus pode dar realmente a ela um novo casamento e um casamento de verdade. E ela, né, já vai ter rompido aí a sua aliança, mas o Senhor, assim, nesses casos, muitas vezes a pessoa nem era convertida, né, e a pessoa teve vários relacionamentos. E aí? E aí, quando ela realmente vai e conhece alguém que ela vai ter um casamento verdadeiro, né, alguém com quem ela queira realmente se relacionar. O sangue de Jesus é que vai valer sobre essa aliança. Né? Quando a moça aí, ela vem para o Senhor, ela se converte, ela realmente conhece alguém, ela quer se casar ali no Senhor, mas ela já não é virgem mais, ela já teve vários outros relacionamentos. Como que vai se dar isso? O sangue do Cordeiro Redentor, que restaura todas as coisas, é que vai ser esse sangue que vai selar essa aliança, né, com esse novo casamento. Então, assim, a gente crê sempre no poder de Deus de restaurar todas as coisas. Então, assim, só Deus sabe da sua condição, igual você, né, a Priscila colocou aqui, às vezes num casamento onde havia essa violência que às vezes não era só física, mas uma violência psicológica, né? E que realmente trazia esse sofrimento. Era assim, a gente nitidamente vê talvez um casamento que não era a vontade de Deus, não foi feito ali no Senhor. O Senhor pode restaurar todas essas coisas, a gente crê nisso, sabe? O poder de Deus, essa graça de Deus está aberta a nós dessa forma. De acordo com o que a palavra nos declara aqui, realmente não é a vontade de Deus o divórcio. Assim, só nesses casos de adultério, né? Ou de violência física, de perigo de vida. Né? Essa é o que Deus, o que a gente entende aqui claramente. Mas o nosso Deus é gracioso e Deus nos assim trata conosco individualmente, sabe? Deus não é esse Deus que encerra todas as coisas debaixo de uma mesma, né, de um mesmo pano. Não, Deus analisa casos e casos. Deus conhece o teu coração e Ele sabe como tratar com você. Ele sabe o nível de arrependimento seu diante dele. E Ele pode restaurar todas as coisas. Eu creio dessa forma, assim. Por isso que a gente não pode, assim, nunca taxar, né? Olha, não pode. Não pode se casar de novo, né? Aqui a minha igreja não permite, ou aqui. Não, Deus é que vai tratar com você no seu coração. E, assim, talvez a vida nova, né? Essa restauração que o Senhor pode fazer é tão redentora que ela é igual no caso que você colocou, de um filho, sabe? De um pai que não é o pai biológico mesmo, tratar o filho com tanto amor, sabe? Gente, tratar o filho com tanto amor, restaurar tanto, né? Ter relacionamento realmente como família, sabe? O Senhor pode curar todas essas coisas. Amém? Quer falar alguma coisa, Fabi? Então, eu quero até testemunhar uma situação. Um pastor casou o filho dele. E aí o filho dele começou a ter problema no casamento e pediu a separação. Daí ele foi conversar com o pai dele. Pai, o senhor está frustrado comigo, né? Porque eu separei. Aí ele falou, filho, na minha época, a gente não separava assim. Hoje em dia,
por qualquer motivo vocês separam. É igual, ele usou um exemplo que me marcou. Ele falou assim: antigamente, quando a gente tinha um defeito de algum eletrodoméstico, nós levávamos para consertar. Hoje em dia, ninguém conserta nada, joga fora e compra um novo. E ontem eu estava conversando com uma moça, né? Até estou discipulando ela é da nossa célula, a Carol, e ela estava num relacionamento, né? No qual ela não era casada e ela aceitou Jesus agora, e o rapaz simplesmente, ela teve um problema com o pai da menina e eles estavam com uma viagem marcada. O pai não quis ficar com a menina, o pai biológico dela, e ela teve que desmarcar a viagem com o atual companheiro. Simplesmente, o que ele fez? Ele largou ela. Ele falou: não quero mais ficar com você, essa vida não dá para mim. Aí à noite eu conversei com meu esposo, eu falei: nossa, que atitude imatura, né? Mas aí o Beto falou: Fabiana, hoje em dia tá assim, ninguém quer enfrentar problema com ninguém, ninguém quer, né, se posicionar como um sacerdote da casa. Então tá muito fácil. Por quê? O relacionamento está deturpado. A imagem de relacionamento está deturpada. Eu vi uma pregação falando assim: hoje em dia as pessoas ficam, fica sexualmente com uma pessoa, né? E depois que elas casam, elas não querem o manjar do Senhor, que é o sexo, que o sexo é feito depois do casamento, porque se você casar direitinho, depois você vai se alimentar daquilo que o Senhor preparou para gente, que é uma bênção. Só que as pessoas se relacionam primeiro sexualmente e depois que vai conhecer. E quando vai conhecer, está casada. Aí acaba tudo, gente. E uma vez eu lembro uma passagem do pastor Lucinho Barreto, não sei se vocês conhecem, ele é um discipulador, né, de jovens. Ele teve um jovem na igreja no qual ele estava se afastando do Senhor. Ele chamou esse jovem e falou: não vai para o mundo, se firma com o Senhor. Pois o jovem ignorou o conselho e foi para o mundo. Depois voltou para a igreja e casou. E quando ele casou, ele correu para casar, para não cair nessa passagem, né, para não pecar. E ele casou, ele começou a ter problema no casamento. Aí chamou o pastor Lucinho. Aí o pastor Lucinho falou: rapaz, eu te aconselhei na época. Quer dizer, ele foi para o mundo, teve uma vida sexual ativa e de uma maneira errada, com várias mulheres, e uma só mulher não estava satisfazendo ele. Então, são casos que a gente precisa tratar. Porque o que eu tenho ensinado para as meninas que eu ganho para Jesus, que está no relacionamento e está separando, fica com um, fica com outro, o que eu falo é o seguinte: casa primeiro com Jesus. Né? Casa com Jesus. Por quê? É um período, gente, que a gente precisa se limpar. É igual a Rosane falou, se purificar. A gente precisa ter intimidade com Deus, para até mesmo discernir a vontade do Senhor no próximo casamento ou no próximo relacionamento. É preciso tempo. Deus, ele trabalha com tempo, né? Não é assim. O Senhor tem processos na nossa vida. O que eu aconselho vocês que estão numa situação assim, espera no Senhor. Mas é o tempo de Deus. Amém? São tempo do Senhor, né? E eu super concordo com você, Rosane. Eu tenho dificuldade com romper de qualquer forma, né? Porque motivo para romper a gente tem. Se a gente quiser, a gente joga na mesa. A gente joga na mesa, sim. A gente fala: não quero mais esse casamento. Mas não é vontade do Senhor, né? É isso. O Senhor, ele é um Deus que ele restaura, ele cura, ele transforma, né? E ele transforma as nossas vidas também. A gente precisa ser transformada. Não é porque a gente está na igreja, tem tantos anos, a gente tem momentos que a gente erra, sim. Vários momentos. Essa semana mesmo eu tive algumas situações, eu conversando com meu marido, eu tive que pedir perdão. Porque, eu errei nisso, me perdoa. Porque a gente precisa realmente se retratar. E o nosso relacionamento é lapidado, dia a dia.
dia a dia no Senhor, reconhecendo os nossos erros, porque no casamento que a gente é o que a gente é mesmo. Eu vou falar coisas que eu falo para o meu marido que eu não falo para ninguém, vou segurar a boca, mas para ele eu vou falar, eu não gostei, né? A gente fala, então é necessário a gente ver no Senhor, Senhor, onde que eu estou errando? E ontem mesmo, sábado, né, que foi a palavra sobre perdão, depois o Senhor me trouxe algumas situações na qual eu precisava se rever, né? E foi muito bom, foi muito poderoso. E a nossa vida é isso, é dia a dia no Senhor. E não abrir mão, gente, porque se a gente for abrir mão por qualquer motivo, a gente entrega tesouros nossos. A gente abre mão, né, de relacionamento que é do Senhor, né? A gente precisa buscar em Deus. É óbvio que se for uma traição, uma questão que está chegando a um limite, levar por uma autoridade, né, na igreja, um pastor, o que eu faço diante dessa situação? Me dá a direção do Senhor, porque eu estou com dificuldade, mas o conselho que eu dou para vocês, vai na intimidade, fecha a porta do seu quarto, ora a Deus, porque muitas das vezes é a gente mesmo que precisa mudar e a gente não reconhece, que a gente quer a ferro e a fogo, uma atitude, e o Senhor, ele vem com poder de transformação para a gente. Amém? Casamento é propósito de Deus, é plano do Senhor, e o Senhor quer realmente a união, né? E a gente pode mudar, a gente pode ser melhor, a gente pode falar, Deus, o que eu preciso mudar nisso? E o Senhor traz clareza para a gente, o Senhor traz transformação. Agora, se é uma coisa que está sendo tão invasiva, procura um pastor, fala, pastora, ou se eu procurei e continua, volta lá de novo, pastor, está na mesma situação. O pastor vai chamar um, vai chamar outro para conversar, para tentar organizar a casa. Agora, se não tiver jeito, ele mesmo, um líder, né, vai ter capacidade, direção do alto de direcionar a gente. Amém? Amém. Gente, assim, eu, por exemplo, eu sou um tipo de pessoa, né? Eu prezo muito essa coisa da aliança e eu, assim, eu já falei várias vezes assim, nossa, se eu fosse traída mesmo, eu acho que eu não sei se eu perdoaria. Eu tenho dificuldade por causa do meu temperamento, por causa da insegurança que eu iria viver depois, né? Então, eu acho assim que eu não sei se eu perdoaria. Mas o Senhor é poderoso para restaurar todas as coisas, inclusive mudar o nosso coração. Então, às vezes a gente fala, eu não perdoaria uma traição, então eu iria querer me separar. Mas Deus pode restaurar todas as coisas e restaurar o nosso coração também, mudando o nosso coração em relação a isso. Mas eu sei que assim, uma situação muito difícil, né? Agora, gente, eu presenciei, tem pessoas que eu conheço que a pessoa, né, pessoas do relacionamento da gente, próximos da gente, que a pessoa, né, foi infiel, teve uma infidelidade, a pessoa chegou a sair de casa, morar com outra pessoa, ter outra família, outro filho, e depois Deus restaurar e a pessoa voltar para dentro de casa. Olha, é difícil isso, gente, é difícil. Mas a pessoa aceitou, Deus restaurou o casamento e hoje as pessoas vivem muito bem na presença do Senhor, apesar de consequências, elas não puderam apagar. Teve filhos de outro casamento, né? Mas Deus assim restaurou e a pessoa está na presença de Deus e isso é maravilhoso. Então assim, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer uma coisa dessa, restaurar o caráter, né? O caráter de um homem. Agora deixa eu ler aqui para vocês, gente. 1 Coríntios 7. Né, o apóstolo Paulo falando aqui sobre o casamento também, ele fala assim, ele dá algumas, né, algumas orientações aqui para a mulher, para o homem no casamento, e ele fala assim, todavia aos casados, mando eu, não o Senhor, né, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, fique sem se casar. Olha o que ele fala. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. É o que ele fala, né? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, assim, a mesma coisa, né? Se a mulher tem um marido descrente e ele quer continuar casado com ela, não, para não deixar, né? O Senhor está falando isso aqui. E se alguma mulher tem marido descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora eles são santos.
O que ele quer dizer aqui? Que quando a mulher é cristã e o marido não é, ou ao contrário, né? O marido é cristão e a mulher não é, que aquele cônjuge que é cristão, que ele santifica o casamento. Isso não significa que a salvação é individual, o marido ou a mulher precisam ter uma experiência com Deus, mas que aquele cristão ele pode santificar o casamento, ele pode trazer a presença de Deus, ele pode trazer os princípios de Deus para dentro do seu casamento, pela condição dele, né, de ter relacionamento com o Senhor. Aí ele fala, mas se o descrente se apartar, quer dizer, se o que é não cristão quiser se apartar, quiser se divorciar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque da onde você sabe se mulher, se você salvará o teu marido, ou da onde você sabe, marido, se salvará a tua mulher. E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno em todas as igrejas, né? É o que o apóstolo Paulo fala. Então, assim, se você é cristã e é casada com um marido que não é cristão, e ele não quer se separar, não se separe dele, né? Você pode trazê-lo, você pode santificar o casamento, né? Se não há uma traição por parte dele, né? Se não há uma violência por parte dele, você não precisa se separar dele. Mesmo vocês não sendo os dois cristãos, porque assim o plano de Deus é que você traga ele para a presença, que você santifique a sua casa, que você influencie ele para, né, para estar na presença de Deus. Mas se você se converteu e ele quiser se separar de você, você agora vai para a igreja, eu não quero casamento com uma cristã, eu não quero, e ele quiser se separar, aqui o apóstolo Paulo diz que aí você está livre. Porque, fatalmente, imagine, gente, se o marido, se você é cristão, você se converte, o marido não se converteu, e você está tentando santificar o teu casamento, trazê-lo para a presença de Deus, e ele não quer, e ele chega ao ponto de falar, eu vou me separar de você, então você está livre. Ele que quer se separar, e fatalmente o que vai acontecer se ele quiser se separar? Ele vai contrair um outro casamento, ele vai ter uma outra pessoa, ele vai acabar adulterando em relação a você, então você está livre. E aqui no caso livre até para casar de novo, porque aí se for o caso dele ter traído você, né, ter cometido adultério, você está livre para casar de novo. Então, assim, nesses casos a palavra de Deus aqui é clara. O que a gente não pode dizer assim com exatidão, taxar como lei aqui, né? Quem somos nós para falar isso? É que assim, sobre esse poder de restauração, né? Talvez assim você tenha se separado, né? E hoje você realmente é casado e entende que é casada no Senhor, e Deus pode restaurar todas as coisas e realmente ter te dado um casamento abençoado, em que você possa viver, né, essa aliança verdadeira aí com o Senhor, né? Então, é isso que eu tinha para trazer aqui para a gente. Acho que hoje a gente precisa parar nesse assunto. Eu comecei aqui, eu tive até dificuldade, vou confessar para vocês, dificuldade de falar um pouco desse assunto, porque não é um assunto que eu tenha experiência, né? E não é um assunto, como eu falei, que há consenso, né? Tem igrejas que pensam de uma maneira, tem igrejas que pensam de outra. Quem somos nós para falarmos, né? Sermos a lei em relação a isso, né? O que a gente pode dizer é o que a palavra diz aqui, é o que nós lemos na palavra, é o que Jesus fala a respeito de divórcio. Então, assim, o princípio é que a vontade de Deus é que o casamento não se dissolva, a não ser por esse caso de violência física, a não ser por um caso de o cônjuge querer, a pessoa quer, eu quero me separar de você, então você está livre, como nós acabamos de ler aqui, e no caso de adultério, né? Então a pessoa realmente está livre para contrair um novo matrimônio. Agora há casos e casos, igual a Pri citou aqui, um caso de, às vezes, a violência não foi física, mas é verbal, de humilhação, né? De constrangimento total, né? E então, assim, Deus permite, e Deus pode restaurar isso. Deus pode restaurar esse casamento anterior, como pode restaurar te dando um novo casamento, né? Tudo precisa ser feito uma aliança debaixo do Senhor. É o Senhor que precisa santificar essa aliança, é o Senhor que precisa dar essa direção, né? E há muitas mulheres que às vezes que escolhem também ficar sozinhas, então que elas fiquem no Senhor, né? Sem pecar, né? Realmente, assim, porque não adianta ficar, eu quero ficar sozinha, mas viver pecando, né? Viver aí sendo tentada e assediada e acabar cedendo, né, à tentação.
Então, meninas, e em relação ao celibato, é isso que a gente está colocando aqui, né? A pessoa que escolhe esse celibato tem que ser muito voluntário. Hoje em dia é muito difícil. Uma pessoa, eu conheço uma pessoa que se separou, teve filhos e tudo, mas teve uma separação e até hoje a pessoa se mantém, sabe? E é um homem, sabe? Ele se mantém, ele escolheu não se casar de novo e ele não se prostitui, sabe? Uma pessoa santificada na sua vida, né? A gente vê isso. Mas, assim, é muito raro. Então, é nesses casos que o senhor fala, melhor casar do que se abrasar, né? Do que estar aí e ficar se prostituindo com um e com o outro, né? Mas é isso, meninas. É um assunto delicado, mas é um assunto que é importante a gente falar, né? A gente precisa falar sobre todas essas coisas. Agora, assim, que Deus, assim, restaure os casamentos, sabe? Que Deus restaure, sabe? Essa é sempre a nossa oração, sabe? Que Deus trabalhe no coração dos homens, das mulheres, assim, e que mesmo nesse caso de às vezes já estar divorciado, o Senhor pode trazer essa pessoa de volta para a família. Mas se não for a vontade do Senhor, né, que o Senhor realmente dê um casamento santo de novo para essa pessoa, mas assim que esteja no Senhor, né? E, e é isso. Amém, meninos? Vamos orar aqui, porque aí a hora já está indo e a gente pode, se alguém tiver mais alguma coisa que quiser trazer amanhã a respeito desse assunto, pode falar, né? Ou alguma dúvida que ainda ficou, é bom a gente comentar, né, sobre isso, sim. Eu não posso, quem sou eu para ser taxativa, né? A respeito desse assunto. Eu acho assim que são os casos e casos diante do Senhor. Só a pessoa com o Senhor sabe o que ela viveu e só a pessoa sabe o que ela está vivendo hoje, né? Às vezes Deus restaurou e a paz no coração dela é tão grande, né? Que Deus está assim dando ao coração dela de que é a vontade do Senhor com o que ela está vivendo hoje. Então, assim, amém, né? A gente se sujeita ao que o Senhor nos coloca, né? Aquilo que o Senhor nos direcionar. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor. A tua palavra ela é poderosa e maravilhosa, Senhor, e ela traz todos os assuntos para a nossa vida. E nós te agradecemos por isso. O Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos deixa sem direção. O Senhor sempre tem algo a dizer, Senhor, para nós. E nós te adoramos por isso. E colocamos diante do Senhor aqui todos os nossos casamentos, todos os nossos relacionamentos, aquelas que ainda não são casadas, Senhor, Deus, que estão buscando do Senhor um relacionamento firme, maduro, um relacionamento, Senhor, debaixo da tua vontade. Senhor, nós oramos, Senhor, direciona, orienta as casadas e as não casadas, Senhor, ó Deus, para que façam uma aliança sempre no Senhor. Deus, aquelas que, ó Deus, já tiveram outros relacionamentos e hoje têm um outro casamento, Senhor, abençoa, santifica, Senhor. Deus, que a tua presença sobre nós, a tua graça, Senhor, o favor do Senhor sobre as nossas vidas, santifique a nossa casa, Senhor, e que nós possamos nos colocar diante do Senhor em temor. Deus, que os nossos olhos, Senhor, os membros dos nossos corpos, Senhor, sejam santificados ao Senhor, consagrados ao Senhor, sempre para agradar a Ti, Senhor, Deus, e para fazer a Tua vontade. Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, que todo espírito de prostituição, Senhor, que muitas vezes ronda, Senhor, os casamentos, Senhor, ronda os lares, Senhor, Deus, espírito de adultério, seja repreendido em nome de Jesus, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos, guarda os olhos das tuas filhas, dos teus filhos, Senhor. Deus, que cada um possua o seu vaso, Senhor, o seu corpo diante de ti em honra e santidade. Senhor, que honre, Senhor, a aliança que fez, Senhor, ó Deus, com seu cônjuge. Senhor, nós oramos por isso, Senhor, que haja santificação, que haja poder do Senhor transformador nos corações, Senhor, porque é dos corações que procedem, Senhor, os maus desígnios, Senhor, os bons desígnios e os maus desígnios também, Senhor. Ó Deus, se há nos corações, Senhor, ó Deus, a corrupção, Senhor, a cobiça, Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Senhor santifique, que o Senhor transforme, que o Senhor converta os corações, que o Senhor transforme, Deus. Oramos em nome de Jesus, Senhor, e aquelas entre nós, Senhor, que ainda não se casaram, que têm o desejo de se casar, de ter um casamento diante de Ti, abençoa, Senhor, dá direção, dá orientação, sabedoria na escolha, Senhor. Deus, mostra qual é a Tua vontade, Senhor, inclina o coração das Tuas filhas, Senhor, muitas vezes, Senhor, as Tuas filhas têm desejado um casamento, Senhor, e elas estão olhando para um
lado, enquanto que o Senhor tem outras opções, outras pessoas, Senhor. Deus, e Tu és esse Deus que transforma vidas, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que Deus, quando nós pensamos que uma pessoa não é o ideal para nós, Tu sabes o coração dessa pessoa e Tu podes transformar essa pessoa na pessoa ideal. E nós oramos ao Senhor por isso, Senhor. Abençoa a Tua igreja com casamentos santos, que a igreja do Senhor seja cheia, Senhor, de casamentos, ó Deus, feitos na Tua presença, de alianças feitas, Senhor, ó Deus, debaixo da Tua vontade, Senhor, debaixo desse poder de redenção, de restauração do Senhor. Oramos, Senhor, abençoa, Senhor, as famílias da Tua igreja, Senhor. Abençoa os filhos, Senhor. Deus, muitos nós temos na Tua igreja muitos filhos, Senhor, que não têm os seus pais biológicos presentes, Senhor, mas que eles tenham o Senhor como seu Pai. Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa dar a eles pais, ó Deus, pais físicos também, pais presentes, mas que estejam debaixo do temor do Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa as Tuas filhas, abençoa os Teus filhos nessa questão. Nós oramos e agradecemos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 E menina? Não fiquemos tristes, meninas, que esse assunto é um assunto polêmico. É. Mas, assim, é tão bom a gente poder tratar todas as coisas diante do Senhor, né? O Senhor tem resposta para nós. Então, o que a gente tem que fazer é buscar o Senhor, sabe? Se alguém de nós está vivendo algum conflito, se alguém está vivendo algum conflito, alguma situação difícil, faz o que a Fabi falou, né? Busca conselho de autoridade sobre a tua vida, de liderança sobre a tua vida, né? Que possam orar junto com você também, buscando a bênção do Senhor, né? E o Senhor vai abençoar. Amém, menina? Amém. Tem. Amém. Pri, tá me ouvindo? Tô. Ah, que bom. Sempre fala, tá, vocês, como a Pri falou, né, Rosane? É importante a gente expor o que a gente pensa para que haja clareza, né? Amém. Porque ninguém está certo de nada, né, Rosane? É a nossa opinião, é que a gente entende um pouco da palavra, mas igual a Rosane falou, esse assunto é bem polêmico, né? Tem pastores que pensam de uma forma, denominações de outra, né? A gente só expôs aquilo que a gente pensa. Amém, irmãs? Amém. Amém. Pri? A palavra final, Não, gente, é sim. sempre do Senhor. É do Amém. Senhor com você. A palavra final é do Senhor, sabe? Amém. Cada caso é um caso e como diz a Rosane, o Senhor que dá a palavra final. Ele que traz clareza, né, para cada um. Igual a Rosane falou, cada um sabe o que está vivendo, né? E para as meninas mesmo, até, não só sobre esse assunto, mas sobre qualquer coisa que depois vocês vão assistir, às vezes vocês ficam na dúvida, manda a dúvida ali no grupo, ou manda para a gente no particular, que a gente vê um jeito para responder. Não fica A gente vai orar, vai buscar, porque o Senhor, ele vem para trazer clareza, ele vem para trazer entendimento para a gente. Então, se você ficou com alguma dúvida, pergunta para a gente, mesmo que a gente não saiba responder no momento, a gente vai procurar alguém que saiba responder e vai responder tirar a sua dúvida, para que você não leve dúvida sobre a palavra de Deus. Amém. Isso mesmo, Pri. Amém. Tá? Amém, menina. Tá bom. Meninas, então, um bom dia para vocês. Até amanhã, 8 horas. Semana, tá bom? Ótimo dia, queridas. Tchau. Tchau, meninas.